Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é Gustavo Bocha. Aqui é o Iso. Aqui é o Luke. Aqui é o Tojo. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado, mais ou menos, ok? Não sabe muito, é só 10. Fala muito, Maravilha, meus bem-vindos. Então a música subiu, sim. E agora desceu. Este é um Mangá ao Quadrado numerado, ok? Não faz parte da lista aqui. É um extrazinho, que não é um extra porque tá tomando o lugar de um episódio normal de qualquer jeito. É um extra, mas é tudo que vocês têm essa semana. Já é tradição, então nem precisa de muita explicação. Em compensação, vocês vão ter muita coisa. Vocês vão ter muita coisa para semanas que vem, então aproveitem. Exato. Porque agora a gente tá entrando no nosso terceiro ano, se eu não me engano. Teve uns no passado que talvez daria pra contar como... É a quarta maratona, mas a terceira com essa característica. Exato. A maratona de mangás enquadrados do Mangá ao Quadrado vai começar. Lembrando que o Mangá Enquadrado é o quadro no qual a gente comenta o mangá por completo e com spoilers. Só que como o podcast não é o trabalho de ninguém aqui... Eu levo pro ler mangás. Esses quadros com a gente comenta os mangás, eles são escassos demais, ok? Poderia ter mais se eu ganhasse minha vida aqui. E para compensar isso, agora pelo terceiro ano seguido, a gente tá fazendo essa maratona no qual cada um dos participantes aqui, a gente tá de casa cheia, 6 pessoas aqui, é demais, escolhe um mangá para qual todo mundo aqui vai ser obrigado a ler. Mais ou menos. Se você não quiser ler, não precisa. Ninguém aqui é obrigado. Além de mim, o Estranho. Só nós dois somos obrigados a ler os mangás que vão surgir daqui a pouco. Isso é verdade. Mas aí se não lê, não participa, né? Sim. Se ler, não A não ser que você responda muito bem que você não leu. Por favor, participe do que você recomendar, pelo menos. Você pode não ler nenhum, participar de todos e ver até quando você consegue levar essa farsa. Cara, eu acho que seria uma boa live fingir que a gente ia fazer um enquadrado falso de um mangá famoso. De um mangá que a gente finge que leu. Já tem ideias disso, um dia. Mas Qual que é a regra dele? O que mudou do ano passado? Mais um ano a gente passou e mais um ano a gente adicionou um volume pra quantidade máxima. Quem é um ouvinte atento vai ver que a primeira maratona foi 1 ou 2 volumes, depois tá indo 2 ou 3, e agora a gente foi pra 3 ou 4 volumes. 4 eu imagino que vai ser a regra, mais ou menos, da quantidade máxima de volumes. Pode ser menos do que 4. Não precisa ser 2, 3 ou 4. Mas pode chorar pra um 5? Não quer dizer que a gente não possa chorar por um 5 também. Ok, então vai depender do bom senso da recomendação. A gente vai decidir isso junto. Se a gente não leria para um reenquadrado, a gente não vai ler para um enquadrado de maratona. Acho que a gente pode traçar esse bom senso. A gente lê, às vezes, 5 volumes pra reenquadrado. Já, várias vezes, é verdade. Às vezes. Mas essa é a única regra, estranho, 4 volumes no máximo, com uma margem de erro, ok, todo mundo? E que seja uma recomendação com um propósito. É isso que a gente tá pedindo aqui, que não seja alguma coisa que você escolheu aleatoriamente. Ou, se você escolheu aleatoriamente, que seja com um propósito, que seja um motivo por trás, ok? Então, a gente tá aqui num sorteio de nomes para descobrir qual vai ser a ordem de leitura desses mangás. Então, começa aí, Estranho, sorteia um nome, qual vai ser o primeiro mangá que a gente vai ler, de quem vai ser esse primeiro mangá, né? Isso. Olha só. Que mangá você escolheu pra mangá enquadrado? O mangá reenquadrado que eu vou escolher chama 12 Suicidal Children, enquadrado. 12 Suicidal Children, 12 crianças suicidas. Tem uma discrepância nesse nome porque ele não saiu oficialmente no ocidente, mas ele tem uma adaptação pro cinema que tá na Netflix americana. Então existe o título americano 12 Suicidal Teen, mas o Scanlator vai usar Children. 12 crianças suicidas. É o meu mangá. Por que você escolheu esse? Eu escolhi esse mangá por um motivo muito bom. Porque o mangá, e eu pensei, isso é parecido demais, no bom sentido, com 12 Homens Uma Sentença. Um filme que eu sei que o Estranho gosta, eles pararam muito de falar de mangá pra fazer um ao quadrado de cinema. Isso não é toda semana que tem essa exceção. Quando vocês metem o segunda potência, geralmente vem game. Pra vir filme, tem que vir 12 Homens Uma Sentença. E eu acho que esse mangá tem diálogos diretos que valem essa conversa.
É também um mangá favorito meu, mas é que isso não é justificativa pra enquadrado, mas... É claro que é um bom ponto favorito seu. Eu tenho aqui esse mangá do To Read List. Em algum momento talvez já me recomendou isso e eu prometi ler e eu não li. Então é uma ótima oportunidade mesmo. Tá na minha reading list, alguém recomendou e falou, vai ler que você vai gostar. E aí eu falei, vou pôr na minha reading list, porque aí eu vou ler. E aí eu não li ainda. Sim, foi o Iso essa pessoa, faz pouco tempo. Alguém aqui leu além do Iso? Eu li. Eu levei a sério a recomendação do Iso e eu fui ler esse mangá. Eu nem sabia que isso tinha sido lembrado. Não foi oficial. Não foi oficial, foi Não recomendado. sei, foi mas recomendado, oficial, foi por oficial. nós, né? Beleza, primeiro mangá escolhido. Uhum. Vamos sortear o E próximo. 3 voluminhos só. Não tô abusando do limite de volumes, não tô Ok. zoando. Próxima pessoa aqui é o Luke. Beleza. Nas outras recomendações, eu tento um mangá que é meu favorito. Eu quero dar algum desafio maior que isso. Isso é alguma coisa que a gente não costuma comentar tanto, ou é um pouquinho mais desafiador nesse sentido, né? E eu acho que esse mangá, ele pega um tipo de história que a gente não costuma falar muito nesse podcast, mas ao mesmo tempo tem uma característica ao quadrado core nele. O mangá não é um mangá, é uma webtoon, então vocês vão ter que lidar com isso. Oh, não. Se chama Taste of Illness, que foi publicado naquela publicação da webtoon mesmo, famosa, a principal. E o fator ao quadrado core dele é que ele é escrito e desenhado pelo um queridinho antigo, Anara Sumanara. Anara do Sumanara, mesmo- um desse queridinho mesmo mesmo aqui do podcast. Uhum, E eu acho que é um mangá interessante. Eu acho que tem muito a comentar tanto do fator estético dele e como ele usa a estética pra contar a história. Não é tão, já vou deixar claro que não é tão diferentão que nem a Nara Sumanara, né? Mas ele tem uma estética bem própria que história por meio dela. E é bem tematicamente interessante, eu diria. E como eu acho que eu nunca ia conseguir fazer vocês lerem um webtoon fora desse contexto, eu quero colocar esse mangá aí na lista pra gente comentar junto. Repetindo, Taste of Illness, eu não sei o nome em coreano dele, mas esse é o nome traduzido oficialmente, e é isso daí. Isso aí Excelente, veio excelente. veio de fora, um gancho esse aí que eu não foi previsto. Não, Eu fico feliz pela sugestão, Luke, porque desde a Nara Sumanara na carreira desse autor, o Ha e o Won, ele nada tava me impressionando muito, eu larguei ele. Quem sabe o amor por ele volta em Taste of Illness. Muito bem. Imagino que só o Luke leu aqui Taste of Illness. É o webtoon, Vai ficar né? só nele mesmo. Vai ficar só. Daqui a pouco não. É bom que você deu uma risada aí, Tojo, porque você é o próximo. É o terceiro mangá não. que a gente vai ler. Ok. É uma Vamos sugestão lá. sua. Já decidiu. Sim, eu vou tentar vender bem. Os anos 70, eles foram muito importantes, que nos trouxe muitas obras bem características da mídia mangá. Nós temos aí, como por exemplo, Sala de Aula Deriva, nós temos a Ashita no Joe, mas essa década em específico, ela foi bem marcante para definir o futuro do shoujo. Como o shoujo começou a ser percebido na sociedade como mídia, como demografia. E tem duas obras muito importantes que contribuíram para essa percepção. A primeira foi Rosa de Versalhes, e a segunda é a minha recomendação, que é Poi no Ichizoku, de Hagio Moto. Boa. Tem apenas 5 voluminhos, então vou chorar um pouco aqui. Mas é um excelente mangá, não só por conteúdo, mas também por história. E é isso, não me barrem porque eu não tenho outra ideia. Não. Tem formatos Não. de publicação desse mangá que tem Sim. menos de 5 volumes. Então, Sim, se você quiser, tem 2. Isso. São 2 volumaços, mas são 2. Hagiomoto, inclusive, que é um buracaço na nossa, Exato. Sim. na nossa análise, com nosso conhecimento. Vem Ela também teve tapar esse mangá buraco. recentemente publicado no Brasil, que é o 11º Tripulante, lançado pela JBC, e ela, agora tá vindo pro Brasil, e ela foi importantíssima, então faz todo Sim, sentido é a gente falar dela. uma gigante Que foi o primeiro. mangás no geral. Sim. Tem uma recomendação de obra dela na história do mangá ao quadrado. Slow O Down? Slowdown, não foi recomendado? Slow down. One shot. Bem roubado. Eu não tinha a mínima ideia de Poi no Ichizoku
Eu não conhecia ele de nome, eu não tinha a mínima ideia que ele Ela- era relevante. Então, ele é uma obra que ele não só definiu o shoujo na década que ele foi lançado, mas ele serviu para definir o Shonen Ai na época. Foi bem influente no gênero Shonen Ai, que depois virou yaoi e desdobrou para virar BL e tudo mais. Uhum. Como também ele é bem importante na literatura de vampiros no geral. Então tem essas coisas aí a mais para manter de olho na leitura. Interessantíssimo, é uma história de vampiro, então. Eu não sei nem sobre Sim. o que é. Põe no É título. meio que uma antologia de historinhas sobre um específico de um clã de vampiros. E aí a gente vai acompanhando a vida dessa pessoa durante esqueci Passadas a palavra décadas. para 100 anos. 100 anos. Séculos. Isso, séculos que a gente consegue acompanhar esse personagem e tudo que ele viveu durante esses séculos. Excelente. Boa Boa. sugestão, boa recomendação. Estranho, a gente vai ficar de último mesmo jeito. A próxima recomendação é do amigo Bocha. Bocha, que mangá você tá trazendo pra gente? Olha, eu vou confessar que eu não fiz minha lição de casa, eu não sei se vocês leram os mangás que eu trouxe, as ideias que eu trouxe, então primeiro eu acho que eu gostaria de perguntar quantas pessoas aqui leram Satoko Tonada? Eu não li. Não sei Eu não nem sei escrever isso. Quem leu, levanta a mão. Tá levantada. Ninguém tá. A minha não. tá meio levantada. Sato? Satoko Tonada. Satoko Tonada. Ah, tá, isso aí foi indicado a Taisho, não? Não sei. É. Mas... Então poucos leram, pelo jeito, ótimo, ainda bem. Então é isso aí. Então essa é a minha indicação, Satoko Tonada, yeah! É gigante. Não, tem 4 Não. volumes. Tem muitos capítulos, mas é porque é um mangá Yonkoma. Ah. Qual que é a minha proposta aqui? Satoko Tonada foi um dos primeiros mangás que eu li no meu desafio de mangás de 2025, que ainda existe ainda em 2026, porque eu não terminei de ler os mangás. E isso aí, a minha proposta principal, eu acho, como um mangá, é vocês lerem, não só como um mangá Yonkoma, obviamente, porque, né, um pouco aleatório, mas também porque ele é um mangá que mostra muito uma amizade, e eu quero ver como que vocês vão ver os aspectos culturais e como ele é estabelecido nesse mangá. Porque é uma história de uma japonesa indo morar. Eu não lembro onde que ela vai morar, mas ela vai morar em algum lugar na Europa. Arábia Saudita, É Estados Unidos, isso. Não, eu achava que era na Inglaterra, mas tudo bem. É isso. Não, Estados são Estados Unidos. Estados Unidos, e ela encontra justamente uma de dentro. Elas começam a morar juntas como roommates, em bastante aspectos culturais e como essas coisas são influenciadas. E eu, basicamente, não lembro se eu cheguei a falar disso no Blue Sky, se eu falei de Satoko Tonada, basicamente um islamismo one-on-one, e que ensina aspectos bem básicos, bem interessantes, e tenta mostrar basicamente considerar uma imagem que talvez fosse muito preconceituosa, possivelmente até mesmo dos japoneses, do que seria o islamismo e as pessoas de lá como um todo. Então eu acho interessante para trazer pra gente trabalhar um pouco, porque eu acho que ele é além de tudo, a amizade delas são lindas, e eu acho que é isso que eu basicamente quero trazer. Alguma coisa good vibes dessa vez. Ok. Excelente. Se eu não me engano, na última maratona, você tem razão em falar good vibe, porque na última maratona tinha um meme, né, que tinha o desastre ou perversão em todos os quadrinhos, né? É verdade, você tem razão. Eu pensei, Então, tava tô muito bem por ansioso esse pra ver. caminho, eu já tava temeroso do que vocês iam trazer, então... Vou só fazer o comentário, Bocha, que me surpreendeu que você trouxe um Yonkoma de até 4 volumes e esse mangá não chama Azumanga Daioh. É verdade. Não, poderia ser uma boa, não pensei nessa. Ok. Quer mudar a recomendação? Não. Fica no ar aí, que foi uma surpresa, realmente. Muito bem, vamos lá, penúltimo. É você mesmo, gente. Você vai recomendar o penúltimo. Qual você escolheu? Eu tô curioso pra ver se eu escolhi o mesmo que você. Não escolheu. Eu sei qual você escolheu. Porque Ou você não sabe, porque eu mudei. Ok, então eu não vou saber. Mas o que eu pensei, eu pensei muito, e eu tinha vários que eu tava meio, será que esse? E aí tive um vislumbre quando estava no banheiro, que é o momento onde você tem vislumbres, e martelei. A minha recomendação vai ser talvez a única de um volume, mas é um volume carregado, e é também carregado de preconceito de todo mundo aqui, eu tenho certeza. O mangá que a gente vai ler na 5ª semana da maratona é Ghost in the Shell. Uau!
Ok. Rapaz. Ok. Ok, tem Vamos que lá. ver. Esse é um mangá historicamente super relevante e que o Anilist entregou que ninguém daqui leu. Ninguém. Não, gente. Eu E li. a gente adora. Eu li. Quem leu? Eu li físico. Ah, então ótimo. Então beleza. Eu só vi os Você desenhos. não tá numa list. Eu só vi a capa. Mas ele é algo que não ele é referenciado, as pessoas dizem que ele existe e ninguém fala sobre ele específico. Eu não sei muito bem sobre o que é. Eu comecei a ler, eu tenho uma ideia, mas eu não terminei. E eu acho que tem um papel relevante, eu acho que tem alguém falando sobre. E esse alguém tem que ser a gente. Uhum. A gente cumpre esse buraco. Então, essa é a minha recomendação. Ghost in the Shell. Vou me despir dos preconceitos de ser aqueles mangás que quem não gosta de mangá fala que é bom mangá. Eu vou me despir desse preconceito e vou tentar ler de coração aberto. Eu me pergunto se você faz essa recomendação ciente do espírito do mangá no mangá ao quadrado, porque lá, eu não sei se você lembra que lá no comecinho alguém ou algumas pessoas pediam pra gente falar de Ghost in the Shell e a gente se recusou a falar de Ghost in the Sim. Shell, não sei se você lembra disso. Sim, porque Então- era pacote de preconceito ali, né? Mas eu acho que Uhum. passou tempo bastante. Os ventos do tempo mudaram de lá pra cá. Perfeito. Beleza. É uma boa sugestão mesmo. Vamos lá, Judeu. Você é o último sorteado para finalizar a maratona, uma honra para fazer o encerramento. Também pode ser uma posição ruim, porque todo mundo vai estar cansado. Mas pode ser honra também, então diz aí. Eu tava procurando eu sempre procuro por dívidas do mangá ao quadrado. Esse é o momento das dívidas. Eu tinha uma dívida que eu tava quase certeza, mas eu tava olhando aqui minha lista. Não, eu quero muito conversar com os meus amigos sobre esse mangá. E ele, pra mim, ele tem um espírito do mangá ao quadrado de ser extremamente pouco conhecido. É um mangá que a gente vai introduzir, sem dúvida alguma, pro público, e ele é de verdade uma gema perdida. Porque a gente nunca teria achado esse mangá e teria gostado tanto dele se a gente não tivesse gravado a mangagrafia da Tomoko Yamashita. E o mangá que eu vou recomendar é o Hanazaiwa Sho Komikan Dayori. Tão desconhecido que nem tem um nome em inglês, eu não tenho a mínima ideia de quando nem no Manga Updates tem, mas é um mangá que quem gravou a mangagrafia leu e amou. É um pequeno sci-fi quase, uma pequena ficção científica sobre uma cidade que foi fechada por uma cúpula e a gente vai acompanhar várias histórias que se intercruzam de formas incríveis das pessoas que ficaram dentro dessa cidade, quase como um presídio. É incrível, é muito divertido, é muito tocante esse mangá e ele pra mim representa muito bem o espírito das coisas que eu quero ter no mangá ao quadrado. Muito bom. A gente vai superar a tradução meio ruim que existe dele, mas vamos encarar. Esse não era das piores do que a gente teve que lidar É. nessa mangagrafia, não, tá vendo? Tava ok. Perfeito. Bom, Essa foi a recomendação, foi feita aqui, todo mundo satisfeito. Eu não li quase Vamos lá. nenhum dos mangás que foram indicados. Eu li a Como é maioria. que Eu não vocês li estão? nenhum. Eu só não li os. eu não li nenhum Meu. além do meu. Aliás, Eu tirando li- o Dudu também, que a gente tinha lido. Eu li o meu e metade. Nem metade, eu folhei o do Bosch. Vamos fazer um recapitula maneiro? Um recapitula só pra deixar aqui no final? Cada um Perfeito. fala o seu nome e qual mangá recomendou, na ordem. Então, Iso, por favor, ISO 12 Suicidal Children. 12 crianças suicidas em inglês. Eu recomendei Taste of Illness. sabor de doença. O gosto da doença. Eu gosto da doença. Tojo e eu recomendei Poi no Ichizoku. Eu recomendei Satoko Tonada Nada. Sei lá como fala o nome dela. Nada, Isso aí. deve ser nada. Deve ser. Estranho, recomendei The Ghost in the Shell, o fantasma na concha. Na casca. E eu sou o judeu, até eu recomendei Hanaizawa Sho Komikan Dayori. Eu não tenho a mínima ideia do que se traduz isso. Alguém sabe? Hanaizawa Show é o nome do lugar. É. É. Hanaizawa. Kominkan Dayori, pode ser notícias do centro comunitário, alguma coisa assim. Você falou que tem um. É isso. É, isso mesmo, notícias é isso do mesmo, centro é isso mesmo. comunitário da cidade de Hanaizawa. Faz Isso. perfeito sentido, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu quero fazer um questionamento pro meu amigo Tojo. Oi. Eu abri a página do Mangadex de Poi no Ichizoku e tá incompleto.
E eu vou perguntar, é o daquele shoujo que precisava do Batoto e perdeu o Batoto, perdemos esse mangá? Não, ele tem completo no Madokami, e ele deve estar marcado como incompleto, talvez porque depois de 60 anos a Hagiomoto meio que fez um capítulo comemorativo. É porque ele começa no capítulo 9 no Mangadex. Do 8 pra trás foi deletado. Então você consegue achar em outros lugares. Ok. Vamos saber que o Batoto danificou muito a disponibilidade de shoujo na Piratosfera. Inclusive o meu mangá, vocês vão ter que se esforçar um pouquinho mais pra achar, mas se você procurar o nome do mangá Reads Online, ele vai aparecer um site que tem. Então, só não vai ser um dos sites que vocês estão mais acostumados. Qualquer coisa eu tento ripar ele aqui do Mihon e passar pra vocês ficarem baixando. Uhum. O meu mangá você encontra nas livrarias. Você vai mandar um print screen. Inclusive, a gente nem considerou dessa vez em português nenhum desses mangás. Da anterior Se não tiver, Isso a gente nunca considera. Se não tiver, aprenda inglês ou japonês ou outra língua. 2026, aprende inglês. Não, ninguém é obrigado a aprender inglês. Não é assim também. Ninguém é obrigado a aprender inglês, mas todo mundo pode spamar a caixa de e-mails da sua editora favorita pra trazer os mangás pra cá. Aprende japonês, então. Fala pra vocês que, os caras lá do Alcadrado vão falar desse mangá, eu queria ler. É verdade. A gente é muito influente. Muito bem. Só encerrando aqui o podcast, só lembrando, 12 Suicidal Children, recomendação do Isel, é o primeiro mangá enquadrado. É o primeiro, mas pula a primeira semana, que a primeira semana é quadrinho ao quadrado ainda, tá? Então, semana que vem é quadrado e depois começa a maratona, igual no ano anterior. Perfeito. Então, só em março agora. É verdade. É verdade. É como se faltasse muito pra acabar fevereiro também. Até março, então? Até mais. Até março. Isso aí.